Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Cândido Espinheira, CEO e fundador da Yes Cosmetics. Tudo bem, Cândido? Como é que tá? Tudo bem? Boa Bom, tarde. vou falar com você. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre empreendedorismo, entender a mente aí de alguém que já fundou uma grande empresa, já está empreendendo há bastante tempo. Então, Cândido, vamos começar com você fazendo uma breve apresentação aí de quem é o Cândido. Bom, Cândido nasceu no Rio de Janeiro, mas com 15 anos me mudei para Recife. Meu pai e minha mãe se separaram e minha mãe foi para Recife e levou os filhos pequenos e a gente acabou formando eh, uma relação com Recife e permanecendo, morando em Recife, eu sempre quis empreender, desde de novo eu quis empreender, sempre procurei negócio, então imagina que no início eu comecei a vendendo suco de laranja no sinal, morango, foi uma experiência interessante porque meu pai, quando eu tinha 15 anos, ele foi comigo no Ministério do Trabalho para tirar minha carteira de trabalho, né? Achando que logo ela ia ser assinada. Mas eu nunca tive minha carteira assinada. Eu sempre tive um sonho de empreender e sempre busquei no empreendedorismo sustento. Então, assim, foi bem interessante porque desde muito novo eu me interessei por negócio e como poder desenvolver um negócio próprio que empregue pessoas, que desenvolva pessoas. Então, esse sempre foi o meu propósito. Bacana, né, Cândido? Essa é a ideia desse podcast, trazer assim como funciona a mente empreendedora. Então, eu vou te fazer algumas perguntas inicialmente aí para entender um pouquinho sobre você, mas também sobre o seu negócio, porque o nosso negócio ele representa muito do que nós somos por dentro, né? Muito o que a gente quer expressar para o mundo com um propósito. Então, fala um pouquinho da Yes ou do seu empreendedor, o seu empreendimento atual. É, bom, quando eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos, eu comecei a trabalhar com cosméticos, revender cosméticos. E daí surgiu uma oportunidade de entender um pouco como funcionava o setor de cosméticos e comecei com a venda direta, ou seja, venda porta a porta. Então, comecei a trabalhar com uma marca, representando uma marca de cosméticos, que não era a Yes Cosmetics naquela época, e dali comecei a ter contato com vendedores autônomos porta a porta e comecei a formar uma equipe de revendedores porta a porta. E essa equipe acabou crescendo muito rápido, e o nosso negócio era principalmente concessão de oportunidade de renda extra, ou seja, a gente concedia oportunidade para quem queria ter uma renda adicional ou uma renda principal através da venda de produtos de perfumaria, cosméticos, higiene pessoal. E aí acabou que a gente foi desenvolvendo uma rede bem grande e montamos a Yes Cosmetics. O projeto começou em 98, 1998. Foi quando a gente idealizou montar a nossa própria marca. A gente, em 2000, conseguiu lançar de fato o produto para o mercado e começamos bem pequeno. Começamos com 12 colônias, 15 cores de batom. Essa praticamente era a linha completa da Yes Cosmetics. E dali o nosso trabalho era inicialmente vender para esses revendedores. Primeiro que a gente já tinha feito relacionamento e novos revendedores que se interessassem pela marca. Como era uma marca nova, uma marca que ninguém conhecia, porque era uma marca que tinha acabado de fundar, sempre ficavam fazendo comparações, né? Com, mas não é aquela marca que você vendia, é outra e tal. E o início, sempre sair da inércia é bem complexo, né? Sair do zero, empreender do zero, uma marca nova, não é uma coisa simples. Mas foi um aprendizado gigantesco. Em 3 meses, a gente já tinha uma equipe de milhares de revendedores, então acabou sendo rápido, porque a gente já tinha uma experiência pregressa no ramo. E
Mas o início sempre foi muito difícil, porque imagina que a gente vendeu muito rápido o primeiro lote de produto e para fabricar o segundo lote é lento e a gente teve um momento que ficou até com falta de produto porque vendemos muito mais rápido do que a gente poderia abastecer. Coisas do empreendedorismo, né? O negócio quando ele cresce muito rápido, falta recurso, né? Falta dinheiro e a gente também se deparou com essas questões todas no início. Foi um Então, problema bom, na verdade, né? oi? Foi um problema bom que aconteceu, É, vocês venderem tudo, né? é um problema bom, mas não deixa de ser uma dor, né? Então, assim, Sim. acaba que o vendedor ele quer para pronta entrega o produto, ele quer receber na hora porque ele vendeu através da revista, então ele já tem um pedido ali pronto, né? Então isso gera atrito, gera estresse, né? Sem Gera dúvidas. ansiedade. Mas, assim, de fato, se a empresa não cresce, falta dinheiro. E se cresce, falta dinheiro, né? Sempre é assim. É assim, né? Então, que legal, que vocês começaram empreendendo e ainda ajudando outros empreendedores a empreender. Então, já começaram com esse espírito multiplicador, né? E Interessante, porque muitas vezes falta uma oportunidade, né? Então, às vezes, uma oportunidade que você concede, ela faz muita diferença na vida de uma pessoa. Às vezes, a pessoa não teve, de fato, alguém que olhasse e desse uma oportunidade e que pudesse acreditar, né? Porque a gente dá o primeiro crédito, a gente explica como funciona, a gente faz o treinamento. Então, o início foi bem assim. E aí o negócio foi, a gente começou ele em Recife, inicialmente. Em 2005, a gente já estava expandindo muito para o sul e sudeste do Brasil. Foi quando a gente transferiu toda a empresa para São Paulo, e a partir de São Paulo que saía para o Brasil inteiro e para o sul, porque logisticamente está muito melhor localizado São Paulo do que Recife. E aí a gente fez essa mudança, que também foi uma mudança, assim, pesada para a gente, porque estava num processo de crescimento e a distância dificultava algumas coisas. Não é como hoje está tudo muito mais fácil, as questões relacionadas às distâncias, mas o começo foi bem complexo, mas foi crescendo, a empresa cresceu rápido. A gente crescia no modelo de venda direta através de distribuidores. Foi quando a gente viu que tinha alguns distribuidores que cresceram bem e esses distribuidores eles queriam varejar. Interessante que o interesse dos distribuidores estavam começando a mudar e eles queriam atender diretamente o consumidor final. Foi quando a gente começou a desenvolver estratégias de varejo, ou seja, para poder atender também ao consumidor final. E aí os distribuidores começaram a montar quiosques, algumas lojas sem padrão. Foi quando a gente falou, não, peraí, a gente está começando a criar um negócio sem padrão, sem nada, então vamos dar um passo para trás, vamos reorganizar. E aí foi quando a gente foi para a ponta para entender como funcionava o varejo, trazia pessoas de varejo, trazia consultorias de varejo para apoiar a gente para desenvolver, porque são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você imprimir um catálogo, colocar o produto, lançar um produto e colocar mais uma folha e tal. Outra coisa é você lançar um produto novo e tem a gôndola, visual merchandising, planograma, coisas que a gente não conhecia e que a gente passou a ter que trazer pessoas e conhecimento. estava Então, mudando o modelo de negócio, né? Do modelo de bem validado de porta a porta, que foi um bom começo, para uma prática quase uma franquia, né? isso. E aí a gente começou a fazer as lojas próprias, e aí a gente acabou montando dezenas de lojas próprias, foram mais de 60 lojas próprias, para conhecer e pilotar como seria, ajustar o modelo, para começar a franquear. Foi quando, de fato, quando a gente começou a montar as lojas próprias, várias pessoas nos procuravam, achava que era de fato uma franquia, mas não era ainda uma franquia. Eram todas lojas próprias e quem chegava de fora, ou até gente do próprio Nordeste, falava: Olha, eu queria uma franquia dessa, para mim, como é que eu faço e tal. A gente já havia feito uma consultoria para o franchising em 2011 para ajustar isso, só que a gente não se sentiu seguro em começar a franquear
sem testar o modelo na ponta, se a gente ia ir para a ponta, de fato, fazer a coisa funcionar mesmo. E aí a gente, com a montagem dessas lojas, a gente lançou em 2016 ou 2017, a franquia para o mercado. Fizemos a primeira feira lá na ABF, a feira do franchising, foi muito legal. A gente já saiu dali com quase 20 contratos entabulados ali para poder encontrar empreendedores que desenvolvam o negócio e as cosméticas nas suas cidades. Então, foi bem interessante. E aí, a gente vê que a gente precisa buscar pessoas com o mesmo propósito que a gente tem, né? Então, a empresa tendo um propósito claro, isso aí inspira outras pessoas, não só a equipe interna, como pessoas que também querem fazer parte da rede da IES Cosméticos. Então, foi interessante que quando a gente começou a abrir o negócio para ser franqueado, a gente recebe, só para você ter ideia, por mês, mais de 1.000 contatos do tipo, como eu faço para ser um franqueado IES Cosméticos? É um volume muito grande de contatos. Altíssimo. Justamente. Só que, assim, nem todo mundo está apto, de fato, a, a montar a franquia, seja por não ter o perfil, não ter a capacidade financeira, ou a cidade não está aberta, ou seja, diversos motivos que a gente tem um comitê que faz toda a análise para ver se o parceiro tem, de fato, o perfil, que é o que é o mais importante para a gente. Tem que estar aderente ao modelo de negócio, ao propósito que a gente tem. Então, a conexão com o propósito é fundamental, entendeu? E de novo, Então, a gente chega naquele espírito empreendedor, né? Ele tem que ter aquela habilidade de ser um empreendedor de verdade, né? De ser resiliente, adaptável, de conseguir realmente assumir um propósito que não necessariamente é dele, mas que conecta com o dele. Aí ele vai ter sucesso. Aí você valida que ele teve um sucesso, né? e ainda assim, não é uma coisa simples. Assim, às vezes a gente, entrevistando uma pessoa para trabalhar na nossa empresa, CLT, muitas vezes a gente erra, né, com tudo mais perfil e tudo tal. O empreendedor é similar também, porque na hora que a gente está entrevistando e que a gente chega para a gente, para o comitê, ali ele está disposto a fazer tudo, né? Então, assim, muita gente está disposta a empreender, mas eu vejo que nem todo mundo está disposto a pagar o preço de ser um empreendedor, que não é uma coisa assim. Porque eu acabei empreendendo muito jovem, muito cedo. Então, imagina que eu morava com a minha mãe e não tinha custos. Então, eu empreendi no momento em que eu não precisava tirar dinheiro do negócio, inicialmente. Então, tudo isso facilita. Tem gente que vai empreender mais velho, aí fala assim, peraí, quando o negócio começar a pagar o que eu recebo no mercado de trabalho, eu caio para dentro. Mas peraí, o negócio só vai dar o que você, de fato, ganha hoje quando você cair para dentro e fizer o negócio acontecer, né? Então, tem um pouco desse trade-off que precisa ser... Fazer aquilo verdadeiramente virar um trabalho, né? E não só um side job, né? Porque assim, empreender, eu não me vejo como não ter sido empreendedor, porque eu sou assim, eu gosto de trabalhar muito, eu sou muito ligado, eu sou muito curioso com tudo, eu gosto de fazer a coisa acontecer. Então, assim, e olha que meu pai e minha mãe eram funcionários públicos, eles queriam que eu fosse funcionário público, e funcionário público geralmente é avesso a risco. Ele quer ter todo mês o dele certinho lá, no dia, sei lá, 5 vai estar lá o salário e acabou. Mas eu ficava vendo aquele negócio dentro de casa, do tipo, o serviço público não manda, coisa fulano não vai, fulano, porra, faz corpo mole e tal. E não podendo ser demitido, não podendo ser desligado, no máximo é transferido para um outro órgão, para um outro departamento. Então, isso tudo me incomodava muito, né? E eu não queria esse negócio do certinho todos os meses. Então, de fato, eu acabei me identificando na O questão. estilo empreendedor, né? É, Eu é, brinco que um empreendedor, muitas vezes, ele toma mais decisões numa manhã do que alguém que trabalha o mês inteiro. Então, é diferente o estilo de trabalho, né? É bem diferente. é.
E é interessante porque quem decide muito também erra, né? E faz parte aprender com os erros, né? A E gente empreendedor erra muito também. tem que acertar mais do que errar, né? Mas assim, erra, né? Porque toma decisão. Então, assim, a gente vê o erro como uma coisa, forma de aprendizado. Logicamente que não pode errar na mesma coisa, né? Mas, de fato, é o que mais o empreendedor aprende é com os erros, né? É, e você contando a tua história, você já está 26 anos, talvez mais, aí, né, empreendendo na Yes Cosmetics. Você testou vários modelos de negócio, você com certeza aprendeu e errou muito nesse processo, né? Não só com os modelos de negócio, mas com as pessoas e com tudo. E eu queria te fazer uma pergunta, Cândido, aproveitar que o Gustavo aqui já está com a gente. A gente acerta bastante, mas pouca gente fala dos nossos erros, né? Aí nessa trajetória empreendedora, que não é curta, não, é longa. Qual foi o seu maior erro? Aquele erro que você fala, poxa, isso aqui eu podia ter aprendido. Porque muita gente que escuta a gente está aqui para aprender e crescer. E é uma forma da gente trazer, não a vulnerabilidade, né, mas o grande aprendizado que você teve aí como empreendedor. Cara, são tantos, né? Mas se eu for aqui. Traz um grande aí para alguém aprender mais rápido que você. Vamos lá, tem três profissionais que eu valorizo demais, tá certo? Advogado, contador e médico. São esses três profissionais aí, para mim, eu tenho que pegar o mais caro e o melhor. Vamos dizer assim, não é que é o mais caro, né? Mas assim, o melhor. Porque são três profissionais que praticamente cuidam da vida do empreendedor, né? O advogado, ou seja, se você estiver bem assessorado por advogado, pelo contador e pelo médico, a chance de você ter algum tipo de problema, ela, assim, problema grave, porque eu já errei muito, até nesses três tipos de profissionais, né? E o preço é caro quando a gente erra nesse tipo de profissional, né? Então, advogado, contador e médico são três profissões que eu valorizo demais e eu aprendi com erros, né? A investir Aliás, direito. é até bom, né, ter na família um advogado, um contador e um médico. Aí, no mínimo, você tem uma segunda opinião ou alguém que consegue abrir o caminho para você. Eu não sei se na família, né, cara, mas de confiança, né? Eu diria sim, porque de família também é complicado, né? Porque eu já tive, assim, a gente às vezes quer resolver de forma caseira, né? Assim, essa é a minha opinião aqui, porque na verdade tá bem assessorado, independente se é de família ou não, tá? Mas assim, ter um bom advogado, contador e médico, acho que é muito importante. Seja bem-vindo aí, Gustavo. Aliás, bom, prazer aí, Cândido. Trem um pouquinho atrasado aqui. O online é excelente, né? Aliás, a gente podia até falar desse tema, né? O online, o híbrido é excelente, mas tudo que tem um lado bom tem um lado ruim também, né? Porque fica uma coisa ali encavalada, seguida da outra. Se uma atrasa um pouquinho, pronto, vira uma bola de neve, uma reação em cadeia. E como é que funciona a sua empresa aí? É muito presencial, é híbrido? Como que é? Então, isso é um outro desafio aí, né? Até a pandemia era de uma forma. No meio da pandemia e depois ficou um pouco diferente, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito bom, porque o híbrido acaba, acho que, sendo uma coisa muito interessante, tá? É, Logicamente que tem algumas empresas que precisam ter presencial, né? Chão de fábrica, coisas desse tipo. Mas você poder estar em qualquer canto do mundo, podendo produzir e produzir bem, isso é excelente, né? Para a vida de muita gente, coisa que há 20 anos atrás não era possível, 15 anos atrás, né? Mas hoje, com a conexão que a gente tem, muitas vezes eu estou fora do Brasil e as pessoas pensam que estão falando comigo que eu estou dentro do escritório, né? Então, isso é muito bom. Agora, como isso é dentro da empresa, a gente tem parte da equipe que funciona de forma presencial e parte da equipe que funciona de forma remota, tá? Então, tem algumas áreas que elas funcionam de forma remota. A gente tem muitas áreas de consultoria de campo, a gente tem
a parte de desenvolvedores que trabalha muito bem remoto, ou seja, tem áreas que dá para desenvolver muito bem de forma remota. Agora, o mais interessante é o seguinte, isso fica até para os empreendedores aí entenderem algumas coisas, porque muitas vezes você está no escritório de forma presencial, mas você não está ali. Você está, às vezes, na sua sala fechada numa reunião, sozinho, lá com outra pessoa remotamente no outro canto. Então, eu tenho buscado hoje, quando eu estou no escritório, na empresa, de fato, se fazer presente, se relacionar, estar com as pessoas de forma presencial, né? Porque eu me via muitas vezes no escritório, mas sem estar lá. Eu podia não estar lá o dia inteiro, porque era uma reunião atrás da outra online. Então, isso é bem interessante. Então, muda um pouco essa questão de você aproveitar melhor o seu tempo, se você tiver presencial ou se você tiver online. E o online, muitas vezes, ele puxa muito você por conta de, assim, as reuniões são tudo muito prática, né? É muito bom, porque uma coisa é você receber uma pessoa lá no seu escritório. Aí você chama, quer um cafezinho, quer uma água, faz aquela introdução, faz. Ou seja, as reuniões acabam sendo mais longas, menos práticas, né? E muitas vezes você tem uma outra reunião, você às vezes, hoje eu já tenho que começar algumas reuniões falando, olha, eu tenho aqui até às 16, porque eu já tenho outra. Então, antigamente a gente não tinha muito isso, né? E o online fez a gente isso, porque você se atrasar numa reunião online 3, 4 minutos já é um atraso grande. E muitas vezes o presencial 10 minutos era um atraso que, por exemplo, para São Paulo já era uma coisa normal, né? Você tinha que chegar muito tempo antes para não se atrasar. Então, eu acho que essa questão online, ela ajudou muito na produtividade. Lógico que criou algumas distâncias, mas aproximou outras pessoas que antigamente, para eu fazer uma reunião, de repente, com um diretor de uma indústria, seria, às vezes, até uma falta de educação não ir presencialmente para começar um relacionamento. E hoje a gente faz aqui pela internet de forma muito bem, por Zoom, por Meeting, né? Legal, você trouxe um assunto interessante, Cândido, que eu acho que nas nossas entrevistas aqui, né, com muitos executivos, empreendedores, a gente ainda não havia tocado, que é esse estar presente de corpo e alma naquilo que você está fazendo. E isso pode ser uma reunião, pode ser uma atividade, pode ser qualquer coisa. E é uma das ferramentas. A gente tem aqui um monte de livros que a gente escreveu, né, uma metodologia, eu e o Will, até daí que surgiu o podcast, surgiu uma empresa que a gente montou junto, a Upskill, e uma dessas ferramentas que a gente treina, ensina líderes, é estar presente, estar atento, estar focado naquilo que você está fazendo. Senão, pode derivar para mais outros problemas isso. O primeiro é se ocupar, né? Então, não sei se você já se sentiu assim, mas na minha trajetória de 24 anos, eu já me senti assim. Às vezes, se você não está ocupado muito tempo, todos os dias, você fica com a sensação de que você não está trabalhando. Você fica com peso na. Não, não estou trabalhando, preciso trabalhar. E aí você começa a se ocupar. Mas não quer dizer que aquele estar ocupado, que você está produzindo alguma coisa significativa. Você está realmente sendo produtivo, se aquele tempo está sendo bem usado, né? Enfim, uma coisa puxa a outra, né? Então, acho que o primeiro é só um reforço do que você falou, mas o segundo é se você já se sentiu assim, né? Essa sensação de tipo, nossa, acho que eu não estou trabalhando o quanto eu deveria, estou ficando com peso na consciência que como empreendedor, né? Hoje, graças a Deus, eu não penso mais assim. Eu já tenho muito claro meus objetivos, mas eu já tive fases assim, que se eu parasse antes de terminar a minha jornada de 12, 14 horas, eu estou ficando mole, não estou produzindo, não estou trabalhando, né? Legal. Hoje, eu tenho até feito uma retrospectiva e uma análise, de fato, onde é que eu preciso alocar meu tempo que, de fato, eu mexo ponteiro. Porque não é o volume de trabalho, é onde é que eu posso entrar e, de fato, eu mexo o ponteiro. Porque se eu não mexer o ponteiro, eu não vou nem mexer, cara. Não adianta.
Melhor ficar lendo um livro, fazendo outra coisa. Então, assim, eu tenho focado muito em falar assim, onde é que de fato eu mexo o ponteiro para dar resultado? Independente, porque eu não calculo muito tempo. Eu vejo onde é que eu sou mais produtivo. Então, eu tenho cada vez feito uma análise a mais em mim, que é de fato onde é que eu sou bom e onde é que de fato eu mexo ponteiro para gerar o melhor EBITDA. Então, esse é o que eu tenho me questionado sempre. É isso. Então, não o volume de trabalho, mas de fato. Tem uma variável que a gente trabalha bastante em mentoria, Gandhi, não é só sobre o tempo que a gente conecta, né, mas também com a nossa energia, nossa vontade de fazer o que tem que ser feito, mas também o impacto que aquilo vai gerar. Então, eu tenho alguns mentorados meus que a lista de tarefa, ela é priorizada pelo impacto que aquilo gera. Senão, às vezes, Correto. você organiza pelo tempo que você vai gastar fazendo aquilo e você acaba fazendo um montão de coisa, gastando um montão de tempo fazendo coisas que não tinham tanto impacto, né, não eram tão relevantes para você naquele momento, né? E você podia ter domado lá um grande dragão que teria feito a diferença. Aliás, esse é o nome de uma ferramenta nossa, né? O Gustavo, ao longo dos anos, trouxe uma brincadeira de você todo dia fazer uma coisa muito impactante e relevante. E eu tenho isso na minha lista de tarefa. O que é importante que se eu fizer hoje, vai fazer. Eu poderia largar a caneta às 9 da manhã. Então eu tenho assim no meu dia. Todo dia eu penso, o que hoje, se eu fizesse, faria toda a diferença, né? Usando o que eu sou bom, né? Ah, hoje se eu colocasse a cortina ia ser ótimo. Não, isso eu não vou conseguir colocar bem isso, né? Mas é uma coisa relevante aqui nas minhas qualidades. É, é. E aí Um outro ponto forte do empreendedor é resiliência, né? Resiliência acho que é uma coisa fundamental para todo empreendedor, porque momentos bons e ruins sempre existirão, né? Então, é fundamental que a gente saiba conviver bem com os bons, né? E que tenha bastante resiliência para os momentos de dificuldade, né? Então, resiliência e inteligência emocional são duas coisas que o empreendedor precisa para enfrentar, de fato, as incertezas, as mudanças rápidas, né? O empreendedor precisa de resiliência e uma fortíssima inteligência emocional. Isso eu faz já toda ia a Eu já ia diferença. até perguntar isso. Você falou de resiliência e inteligência emocional, né? Que são dois pontos que a gente trabalha muito nas mentorias da Upskill. Hoje, um líder, muitas vezes, ele precisa, mas ele não tem as referências certas. A Upskill, a empresa que eu e o Gustavo fundamos já há alguns anos, ela é uma plataforma onde você como líder, você coloca os líderes da sua empresa ali para receber mentorias semanais, fazer avaliações, conseguir um ROI do investimento de tempo e de dinheiro que você tem ali com essas mentorias. E essas são duas habilidades que a gente está sempre medindo, né? A inteligência emocional e a resiliência. Mas veio aqui para te perguntar, você como empreendedor, o que você considera como duas das suas maiores qualidades como empreendedor, Cândido? Bom, resiliência é uma, né, que eu tenho bastante, né, também com inteligência emocional, como eu falei. Uma, uma visão colaborativa e de comunidade, eu acho que é fundamental também, que eu procuro cada vez desenvolver mais, né? Que em vez da gente atuar sozinho, a gente sabe que parcerias, colaborações são fundamentais, né? Então, trabalhar em rede e construir uma comunidade ao redor da marca, que é o que a gente faz através do franchising, é decisivo para o sucesso. Então, nós trabalhamos com franchising, com rede, com gente. E a gente vê que, assim, tudo é praticamente duas coisas, gente e gestão. Então, o mais difícil, quando a gente vai contratar fazer um novo negócio com um novo empreendedor, um novo franqueado, a gente percebe que é melhor pegar uma pessoa que seja boa de gente e não tão boa de gestão do que uma excelente de gestão e não é boa de gente. Porque é mais fácil a gente ensinar a pessoa a ter uma boa gestão do que ser boa de gente. Então, é bem interessante, né? Eu acho que uma outra coisa que eu acabo tendo é a questão da empatia, né? Então, eu vejo que cada vez mais a liderança
se afasta de fato do modelo autoritário, né, e se aproxima de uma gestão humanizada, onde o líder entende, inspira e acaba desenvolvendo a sua equipe, né, buscando formas da gente reduzir o impacto, empatia, vamos dizer, a essência de conectar genuinamente clientes e colaboradores, né? Então, assim, eu vejo muito que a dificuldade maior das pessoas é trabalhar com gente. Legal, e você acabou definindo a diferença, né, entre líder e gestor, né? Líder é essa pessoa mais humanizada, que inspira, que engaja, que conecta de maneira significativa com outras pessoas. E o gestor é aquele que está preocupado com o número, com o processo, com o procedimento. E quando ele pergunta, e aí, tá tudo bem, Cândido? Você vê que é negócio mecânico ali, é meio robótico. Isso quando ele lembra, né? De perguntar sobre o aspecto humano da outra pessoa ali. Mas é muito legal esse ponto que você trouxe. Eu acho que ele é um ponto extremamente relevante e apesar de ser algo que parece ser batido, assunto batido, tipo, pô, mas quem que não sabe isso? Cara, é muito comum. Em todo tipo de empresa, da pequena à gigante, essa é problemática, né? É um problema muito comum, muito antigo. Existem mil e um métodos para atuar e trabalhar nisso, e até hoje esse problema existe. Esse Por problema isso, não sumiu. por isso que eu perguntei das suas qualidades e você trouxe isso. O que parece normal para você, no nosso dia a dia, não é normal. Não é normal a gente tratar com líderes humanizados. E, pelo contrário, nós somos contratados para trazer mais humanização para a liderança sem perder a performance. Então, o nosso dia a dia aqui com os mentores e com as empresas é despertar esse líder humanizado no dia a dia, né? Fazer ele entender que ele tem que primeiro liderar ele tem que ser responsável, ele tem que cuidar dele, ele tem que estar bem, como você falou, né? A resiliência, a inteligência emocional. E aí ele tem que entender a diversidade do ambiente. Quem são as pessoas que ele trabalha? Não é só empatia, né? Mas sim entender os valores deles, entender os valores da equipe dele, dos clientes, dos fornecedores e achar pontos comuns, né? E tem um último ponto que a gente trabalha bastante em mentorias, Cândido, que você tocou logo no começo do nosso papo, foi sobre propósito. As pessoas ainda mistificam o lance do propósito. E na mentoria, no dia a dia, o trabalho tem um propósito. Se você não tiver um motivo para trabalhar, você está se vendendo. Isso não vai ser sustentado e vai ser muito caro a longo prazo, né? Não só mistificam, mas desprezam isso, como se isso fosse menos importante que o sistema de gestão, né? E, E e olha que aí, é interessante, que é o que a gente percebe hoje, quando a gente vê aqui novos empreendedores que acabam. Franquia, a gente dá acesso à pessoa empreender com mais velocidade e segurança, né? Então, eu acabo percebendo o quanto a gente tem de pessoas que ganham bem, fazem o que gostam, mas estão desengajados, ou estão sem propósito, ou seja, o propósito da empresa na qual as pessoas trabalham não é o propósito que a pessoa tem na pessoa física. Então, acaba que quando isso está desequilibrado, ela busca outras formas de ter alguma coisa que tenha um fit com propósito, né? Então, é bem interessante porque você que vai escolher, seja uma nova franquia, um novo trabalho, um novo negócio, é, você tem que estar alinhado com esse propósito do negócio no qual você está montando, né? Porque isso vai facilitar imensamente o desenvolvimento desse negócio, né? E aí eu percebo quanto tem de pessoas que, de fato, estão ali recebendo aquele bom salário, mas não estão felizes. Porque a gente sabe, quando a gente tem colaborador que trabalha na nossa empresa, às vezes a pessoa está insatisfeita com o salário, aí você aumenta. 3 meses depois, a pessoa continua insatisfeita, porque não é só o salário, não é só o quanto o pessoal está tendo de total cash no fim do mês, e sim quanto ele está se identificando naquele negócio que ele está fazendo, né? E se ali ele se encontra como pessoa, como futuro de estar ali como parte, se sentindo
pertencido àquele ecossistema, né? Que é fundamental. Você, logo no começo da conversa, Cândido, já senti que você é um cara que está bem alinhado. O teu propósito pessoal está muito alinhado com o teu propósito profissional, está muito alinhado com o propósito da IES, né? E esse é um desafio de muitas pessoas que você trouxe aqui. Às vezes a pessoa está desengajada no trabalho, mas por quê? Porque ela quer que o trabalho traga tudo para ela. E não é, nem sempre é assim. O trabalho vai trazer bastante coisa, mas ela tem que ativar o propósito pessoal na família, nos seus hobbies. Ela tem que ter alguma coisa que também ative outras coisas que às vezes o trabalho não vai causar, né? E tem o contrário também. Tem pessoas que estão perdidas aí sem muito o que fazer e encontram no trabalho o grande propósito delas, né? Então ter essa autoconsciência de saber onde que você pode puxar a cordinha em cada elemento é muito importante. Eu geralmente eu tenho uma visão positiva e sou um cara que me considero automotivado, né? E, e isso acho que já facilita bastante, porque só você não atribuir a terceiros essa necessidade de ter que estar motivando, ter que estar toda hora ali tendo um motivo para, né, já facilita muito. Então, são pessoas assim que a gente busca para fazer parte da rede, para trabalhar dentro do nosso negócio, entendeu? Você já trouxe aí que você se considera uma pessoa automotivada, né? Claro que só de ter esse mindset já ajuda, né? De você saber que tem esse botãozinho de automotivação e acionado a hora que você quiser, mas você de alguma forma conseguiu extrair aí esse propósito no trabalho, ele se expandiu de uma forma muito grande dentro do seu propósito pessoal, por isso que essa automotivação ela acontece com facilidade, né? Falando de propósito, é que a gente entrou nesse tema, que é um dos tripés aí que a gente desenvolve, uma das dimensões que a gente desenvolve no nosso treinamento de liderança, a gente considera fundamental para um líder ter consciência do propósito. Queria que você falasse um pouquinho qual que é o propósito da IES Cosmetics e de como que ele se alinha ao seu propósito pessoal, Cândido. Bom, bem interessante, né? Porque sempre quando a gente fala em propósito, né, é uma coisa às vezes pouco Ampla. palpável, né? Então, a gente estabeleceu aqui algumas premissas em relação ao pontos que compõem, vamos dizer assim, o propósito da IES, né? Para ficar um pouco mais claro, né? Então, qualidade e preço acessível. Então, assim, a IES, ela permite que os consumidores tenham acesso a produtos de alta qualidade sem precisar investir em cosméticos importados, de fato proporcionando aí uma alternativa confiável e competitiva, né? A gente preza também muito para a questão de experiência de compra, que seja memorável, né? Com foco em quiosque que incentiva a experimentação, uma abordagem de venda direta, e S Cosmetics valoriza a interação com o cliente e a criação de fato de uma experiência que envolve a questão pessoal, né? Uma outra coisa que também eu posso citar aqui, um pouco do que compõe o propósito, é fomentar o empreendedorismo, né? Então, através da franquia, através do franchising, a gente consegue fomentar o empreendedorismo. Para quem quer montar o seu próprio negócio, né? Num negócio possibilita que mais pessoas possam, de fato, entrar no mercado de cosméticos com um investimento relativamente baixo, né? E com retorno, criando de fato uma oportunidade de crescimento aí, e também inclusão, né? E de fato, com franchising, com rede, a gente fala em construção de comunidade, né? Então, ao priorizar aí esse relacionamento com os franqueados, a gente tem um suporte bastante ativo na rede da IES. A gente também demonstra a questão do propósito do fortalecimento de uma rede colaborativa e empreendedora, né? E que a gente possa, de fato, crescer junto e enfrentar desafios de forma coletiva, porque nem tudo são flores, né? Então, você pega na pandemia, o senso de rede, de colaboração, ele funcionou muito bem. E para fazer um fechamento, a questão de sustentabilidade e responsabilidade social é uma coisa que a gente também preza bastante. Então, assim, os produtos todos, a gente nunca testou em animal, cruelty-free, né? Tudo vegano. Então, a gente tinha produtos até 4 anos atrás que a gente tinha
componentes, ou seja, parte da fórmula que tinham de origem animal. Aí a gente percebeu que a gente foi mudando e percebeu que não precisava mais utilizar produtos de origem animal, né? Então, além de contribuir positivamente aí para a sociedade e meio ambiente. Então, a gente fez várias alterações aí, por exemplo, o que lá na Europa potencialmente cancerígeno e que aqui no Brasil às vezes é permitido, a gente já arranca da fórmula, a gente já tira, ou seja, a gente está muito antenado a isso, entendeu? Então, eu acho que o propósito da IES é criar aí a marca que seja sinônimo de beleza acessível e de qualidade, né? Enquanto a gente consegue fortalecer aí uma rede empreendedora e que valoriza o impacto positivo aí na vida dos clientes e da sociedade e que está muito ligada ao meu propósito como pessoa física. Então isso aí acaba que facilita como um todo. Você vivencia ele no seu dia a dia, fazendo tudo o que tem que fazer aí, né? Por isso que dá certo, por isso que existe muita motivação. Muitas pessoas erram em não alinhar isso. Quando você alinha isso, e o empreendedor ele tem essa vantagem, né? Ele consegue alinhar o propósito pessoal dele com o propósito dele no trabalho e aí fica maravilhoso, na maior Não, parte e dos lógico que casos. assim, a gente não consegue fazer tudo o que quer, né? Mas pelo menos a gente está numa direção, está apontando para ali e buscando aquilo, porque a gente não é perfeito em tudo. Mas a gente procura estar pelo menos na direção certa, entendeu? Porque se você está na direção contrária, aí você vai cada vez se distanciar mais da coisa e não vai rodar, entendeu? Então vai ficar cada dia mais complexo, né? Cândido, tem uma pergunta que a gente faz aqui para todos os entrevistados, e você, mesmo sendo do ramo do varejo, pode trazer alguns insights legais, né? Como que você vê a inteligência artificial impactando no seu negócio, positivamente ou negativamente? Mas olha, vou falar para você, é um negócio que cada dia eu fico mais maravilhado com as questões relacionadas à inteligência artificial. E eu tenho usado bastante tudo eu tenho pesquisado bastante, mas é um volume muito grande de coisa que está crescendo aí, que está vindo, né? Mas assim, de fato, se a gente for pegar aí na gestão de rede de franquia, falando em gestão de rede de franquia, a gente tem a questão da personalização, da experiência do cliente, que isso aí, assim, não que a gente está usando tudo, tá? Assim, tem coisa que a gente acaba que está querendo, mas ainda não está com 100%, né? Mas ela Tá pode. ideando, né? Porque não, assim, é coisa nova e que a gente vem ainda tateando para também não ficar o negócio robotizado, né? Mas, de fato, para tentar criar aí experiências personalizadas no ponto de venda, a gente está vendo como sugerir, né? A ideia, né? De como sugerir é, produtos com base nas preferências e histórico de compra dos clientes. Então, isso aí é uma coisa relativamente simples que a gente está começando a desenhar isso daí, entendeu? As questões de automações aí de processos operacionais já fica um pouco mais fácil, né? Em área como estoque, logística, é, prever demanda com base em dado histórico, sazonalidade, né? Ajuda isso aí a reduzir os custos e evitar desabastecimento, que não é fácil, né? Então, é bem complexo, né? Então, a questão do marketing digital, que é uma coisa que tem várias ferramentas de IA que podem analisar comportamento de consumidor, segmentar campanha, de marketing, né? Com bem maior precisão, e ajuda, de fato, a otimizar o orçamento de marketing e acaba concentrando os esforços nos canais e nos públicos que trazem maior retorno, né? O Nessa parte apoio administrativa, né, no Business Intelligence, você tem vários apoios, né, que a inteligência consegue agilizar, né, essas informações para você na palma da mão. o apoio, cara, no apoio do atendimento ao cliente, o suporte ao franqueado. Então, facilita muita coisa, porque ele vai conhecendo como são as melhores respostas para dar e o que a gente precisa desenvolver. Internamente, para montar planos de ação, é incrível. É só fazer o prompt correto, né? É ter bons engenheiros de prompt. Esse é o principal desafio, né? Análise de dados para decisões estratégicas, ela ajuda bastante aí, né? De desempenho do franqueado. É só fazer a pergunta certa, jogar o dado e dali vai extraindo muita coisa, né?
Olha, no futuro eu imagino que as pessoas vão colocar aqui todas as informações sobre elas e falar assim, cria aqui a fragrância perfeita para eu me sentir bem. Pronto. E aí você vai conseguir, de alguma forma, hiperpersonalizar a fragrância ou o produto para aquela pessoa de alguma forma, né? Tá só no começo ainda, né? Sim, sim. Gustavo, mais alguma sacada interessante aí que já vou emendar a pergunta final aqui. Eu tô gostando do papo. Acabei entrando ali com ele já começado um pouco, mas já consegui me conectar rapidamente ali e tá muito bom. Pode mandar aí a última pergunta. Tá, eu já vi que você tem uma trajetória, você já não é um jovem empreendedor, você já tem uma experiência razoável que já te dá um bom tempo na estrada de empreendedorismo. Queria que você trouxesse uma dica ou algo que possa inspirar novos empreendedores, que você já tem um track record grande, você já experimentou, já testou modelos de negócio, já mudou isso algumas vezes, você trabalha com muitas pessoas, você ajuda outras pessoas a empreenderem. Queria que você trouxesse uma dica, um conselho para quem está começando a empreender ou para quem está ali nos primeiros anos, precisando ganhar atração para conseguir fazer virar o negócio. O que você traria de dica, de conselho, de inspiração para quem está ali na jornada empreendedora, Cândido? Pessoal, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu, quando comecei, eu tinha que ir ao Sebrae, levava lá o disquetinho, o cara fazia uma planilha, colocava, ajudava você a fazer a planilha com plano de negócios, ele fazia a planilha por formação de preço, você voltava para casa, descarregava a planilha, tinha dúvida, voltava lá. Hoje, eu acho que se você for curioso e tiver uma boa curadoria da onde você vai fazer essa busca dessas informações, hoje está muito mais fácil para tudo, porque eu precisava resolver alguma coisa, saber de tributo, eu tinha que ir na Secretaria da Fazenda, tinha que ir na Receita Federal. Hoje está tudo disponível na internet, é impressionante. Hoje, agora, o problema é fazer a curadoria correta, né? Eu costumo falar, eu sou um cara extremamente curioso. Eu sou curioso com tudo, cara. Tudo eu gosto de ler, tudo eu gosto de saber, tudo eu gosto. Agora, saber pegar a fonte correta é primordial, porque o que tem de site que te leva a induzir uma, uma, uma informação errada, fake news, informações. Cuide da fonte, cuide muito da fonte da informação, ela é fundamental, porque não adianta você achar que você vai buscar ficar bem informado, vamos dizer assim, em TikTok, em Instagram, em vídeos cortes e curtos e contextos, né? Porque eu acredito que o empreendedor ele tem que ser um curioso e um devorador de informação. E só com informação de qualidade é que você vai conseguir ter o êxito em qualquer coisa que você queira na sua vida. Então, eu acho que o primeiro ponto é você, de fato, buscar fontes confiáveis, mentorias com pessoas que, de fato, possam trazer, às vezes, um cafezinho. Cara, teve uma coisa que mudou a minha vida lá atrás, quando eu participei do programa de Scale Up da Endeavor. Foi um ano de mentoria que a Endeavor fez para mim, em troca de uma doação simbólica, sei lá, era R$ 7.000 na época. Porra, foi um ano. Cara, isso aí abriu tanto a minha cabeça em relação a muitas coisas que eu tinha. Eles fizeram um diagnóstico em tudo quanto é área da minha empresa. Então, isso aí foi muito crescimento e me colocou junto com pessoas muito melhores do que eu, que de fato me trouxeram muita experiência e caminhos para você falar: ó, vai por ali, cheira ali, vai ali naquele caminho, vai por aqui, não faça isso não, que não deu certo. Então, essa troca de experiência com pessoas muito boas, ela é fundamental, né? Então, é um conjunto, né? Não tem uma receita só, né? Mas eu acho que é um conjunto de atitudes e de comportamentos que vão fazer você um empreendedor diferenciado. Porque eu vejo que tem muita gente que tem vontade de empreender, mas não está disposto a pagar o preço de empreender, né? Essa frase é fantástica, Cândido. E acho que você conseguiu explicar ela com detalhes. Não basta só querer, né? Você tem que pagar o preço que é empreender. E é o É, preço.
Não estou dizendo que é caro ou barato, é aquele preço. Não tem só flores, né? Tudo tem o seu preço, né? E acho que essa frase eu gostei também. Tem que estar disposto a pagar o preço de empreender. E vale também para quem quer ser líder, né? O cara não está empreendendo, mas ele quer ser, não, quer ser diretor, quer ser gerente. Está disposto a pagar o preço de ser isso, né? Isso é importante. Boa, Bela, buscar mentorias, se você tá numa mesa onde você é o cara mais esperto daquela mesa, mude de mesa. Você vai aprender muito mais com outras pessoas, né? Acho que isso bateu bastante aí. Bom, Cândido, obrigado pela participação, insights valiosíssimos aqui, foi muito bom te conhecer, eu quero que a gente converse mais em algum outro momento, vai ser divertido trocar insights, aí você está com uma empresa aí crescendo cada vez mais, parabéns pelo sucesso, parabéns aí por essa vontade empreendedora, você transpira isso, foi muito gostoso conversar com você. Obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado para vocês e parabéns pelo programa, viu? Parabéns pelo podcast. Valeu, Obrigado, Cândido. Se você que valeu. está ouvindo a gente tem alguma pergunta, tanto para mim, para o Gustavo ou para o Cândido, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.